Penélopes, tudo bem? Aqui é a Laís. Vamos começando, vamos esperando as pessoas entrarem. Se vocês estiverem me ouvindo, me vendo, por favor me avisem. Ah, a Tuli já entrou? Vou chamar ela aqui. Bom dia. Chamando a Tuli. Oi, Tuli, tudo bem? Tudo bem? É assim que fala seu nome mesmo, Tuli? Tuli, isso. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a Anne, essa personagem que a gente é apaixonada, né? A Tuli, bem mais do que eu, conhece a Anne, eu conheço a Anne há muito tempo, a Anne, né, como você falou, há É. muito tempo. E se você pudesse apresentar para as meninas. Bom dia para vocês todas. Eu sou a Tuli Ehlers. Eu sou tradutora literária pela editora Pedra Azul. E eu trabalhei aqui com os livros da Anne. Agora acabei de terminar a Rila e eu estou ainda no mundo da Rila. e, e é um prazer estar com vocês para falar sobre a Anne, porque eu chamava até pouco tempo atrás, até me emociono, porque até pouco tempo atrás eu chamava ela de minha Anne, sabe? Porque antes da série era só eu que gostava. Era só eu gostava, não. É só eu que conhecia a Anne, na verdade. Assim, tipo, tinha pouca gente dentro do meu meio que conhecia a Anne, então eu falava a minha Anne. E agora ela é a Anne de todo mundo, então me emociona pra caramba. E é um prazer estar com vocês falando sobre ela. Eu acho que ela não era muito conhecida aqui no Brasil, talvez, né, É. fora, porque tinha outros filmes, né, tem séries, tem muita coisa sobre a Anne, né? Tem Então, muita, né? E já foi, na verdade, a Anne, no Japão, por exemplo, é um super mega sucesso. Um êxodo quase anual, é um êxodo anual que existe no verão, lá da ilha de Príncipe Eduardo, que as pessoas vêm do Japão para fazer a visita lá da Anne, porque realmente foi um livro que revolucionou assim uma parte uma geração no Japão. Então, quer dizer, faltava o Brasil realmente conhecer a Anne e me sinto lisonjeada de ter feito parte desse projeto maravilhoso. então a Anne, a história se passa num lugar que realmente existe. Existe, existe. A cidade de Avonlea, na verdade, a Maud se inspirou na cidade que chama Cavendish, que é na ilha de Príncipe Eduardo, né? E ela se inspirou em tudo do que ela viveu, porque ela viveu ali naquele lugar. Ela viveu nessa cidade que chama Cavendish. Inclusive, quando se fala da cidade de Charlottetown, existe essa cidade também, que era uma cidade Uhum, grande dentro da ilha, acho que é a sim. capital da ilha, se eu não me engano. E aí elas todas estão todas ali naquela região onde se passou a Avonlea, na verdade. Uhum. O pessoal está falando da fotografia da série. É, a Túlia, ela não pode ajudar muito nesse ponto. Eu conversei com ela antes e ela não assistiu a série. Eu imagino que nós, como leitores, a gente já tem um certo preconceito quando a gente lê um livro e depois vai assistir a série ou vai assistir um filme, a gente fica toda aquela coisa, assim, mas não é igual no livro, não é igual Ah, no livro. sim. É Imagina para a verdade. tradutora, deve ser muito mais difícil, né? Tu sabe, porque assim, ó, eu tava até lendo um. Eu tava lendo um, um texto sobre tradução, né? Que na verdade o tradutor é primeiro um leitor, é um leitor crítico, compreensivo, etc. Lá. Mas a gente acaba. Eu não sei se todos os tradutores literários são assim, sinceramente falando, mas assim, para mim sempre foi assim. E como eu já comecei com tradução literária, então nem sei fazer diferente as coisas, né? Mas eu entro na história, assim, profundamente. Então, quer dizer assim, a história tem que formar primeiro na minha cabeça, para depois, então, eu conseguir passar isso para o Word. Então, realmente, assim, sabe quando fala, por exemplo,
os amanheceres dourados, que fala bastante, né? Que ela fala dos amanheceres dourados, ou então os Uhum. entardeceres púrpura e dourado, não sei o quê. Isso tudo passa na minha cabeça primeiro. Então, assim, e quando. Daí tá. Isso para explicar, assim, coisas basiquinhas, assim, com relação ao livro, né? Agora, tu imagina, assim, quando são acontecimentos do livro que não acontecem na série, por exemplo, ou no filme, Uhum. ou que mudam justamente aquilo. É bem, bem complicado. Eu me sinto, e eu ainda tenho ciúmes ainda da Anne. Não, eu imagino, né? Parece que é seu, né? Quando você foi criando a história, né? Você foi criando junto com a autora. Tem muito de você ali. Eu até fiquei muito feliz É. quando você falou que era tradutora, porque eu li o livro, né? Eu trabalho numa biblioteca e lá tem a série toda, né? Que lindo. E lá tinha, eu assisti a primeira temporada da série e eu falei assim, nossa, que eu achei legal a série, sabe? Apesar de algumas coisas, eu falei, eu gostei. Eu vou dar uma chance pro livro. Aí eu li os 4 primeiros, são 8, né? Vai sair o Então, oi. 8º agora, né? É o Em 8º que maio, vai é. ser? Isso. Uhum. E, e daí eu fiquei apaixonada, encantada ali. E eu até contei para a Tuli antes que na época que eu li, eu fiz uma lista de todas as palavras do livro que eu gostava. Então, você vai se apaixonando, porque eu achava muito romântico a forma que a ele falava, que é a forma que a escritora, né, fala, e a forma que a, Fala. a Uhum. tradutora consegue achar as palavras certas para traduzir aquilo. Então, quando ela vai contar que ela passa pela Lagoa das Águas Brilhantes, Ai, amo. é muito lindo, assim. Eu estava relendo esse começo de novo e eu tenho muito da série, né? Eu me lembro um pouco da série, Sim. mas porque o pessoal falou, né? A fotografia é muito bonita. É lindo, é lindo. As paisagens, os lugares que mostram ali são maravilhosos, né? Mas é que eu até sigo aqui no Instagram mesmo páginas sobre a ilha. Tem algumas que chama Tourism Pay, eu acho que é o nome de uma delas. E as cores, eu fico assim, sempre me lembro muito das cores, porque a Maldi poetiza as cores, na verdade, né? Em todos os livros tem isso, porque era a maneira como ela enxergava aquela ilha, né? E ela era Uhum. muito fascinada pela ilha. Então eu sempre lembro assim, quando fala assim, que a Anne fala das estradas vermelhas. As estradas realmente são vermelhas, a areia é vermelha, de fato. Daí quando tu olha, tem fotos de cima, que tu olha todos aqueles caminhos vermelhos pelo meio das matas, das trilhas. Gente, tu fica assim, como pode ali? E aí tem ui, a gatinha aqui. Tem as praias e logo em seguida já tem um campo. Então tem essa mistura, essa mescla de mar com campo e, e é realmente tudo, é muito fascinante, realmente. Aí, imagina, qualquer filmagem que é feita ali naquele lugar é fantástico, é maravilhoso, né? Realmente é apaixonante mesmo. A gente consegue, e a maneira como ela descreve, ela faz a gente entrar lá dentro Uhum. daquele momento, Sim, dentro daquele lugar onde ela está inserida lá. sim. É bem isso que você falou, né? Dela poetizar. Ela não poetiza só as cores, ela poetiza tudo. Né? Tudo, Porque se a gente tudo. for pensar o que é a poesia? A poesia é como se você desse emoções para coisas inanimadas, né? Ou É, coisas que não conseguem falar. Então você, exatamente. quando ela olha para a lagoa e fala Lagoa das Águas Brilhantes, eu fico, ai meu Deus, que coisa linda! E daí todo o texto, né? Eu peguei aqui, né? Eu gosto muito desse caminho que ela vai fazendo, o gatinho, esse caminho que ela vai fazendo com o Matt, Com o né? Que ela Matthew, vai indo até lá e o Matthew lá calado, mudo. calado. É muito E fofo isso. então, é um amorzinho. E na série tem essa parte mesmo, né? Eu até contei pra Tully que algumas das pessoas que nos perguntam sobre a série falam assim, mas o livro é igual à série? Porque tem uma preocupação, tem muita gente que gostou da série,
Mas tem muita gente que não gostou, achou que tem alguma coisa ali fora do lugar, né? Fora do... E porque é muito difícil, né, você conseguir imaginar, porque não tem jeito. O cinema hoje, a Netflix, tudo assim, ela vai para um caminho que é mais discutir preconceitos, discutir Uhum. essas questões, né, essas A questão do ideológicas. politicamente correto mesmo, né? Isso. Então tem essa coisa no cinema atualmente. E quando você vê isso numa história como o da Anne, você fala assim, mas será que tá no lugar certo? Será que isso se encaixa ali? Uhum. Porque uma coisa é você assistir uma série atual e saber que existem essas questões e Uhum. saber que tipo, isso é Exatamente. falado, as pessoas falam disso, né? Na escola a gente aprende sobre isso, na TV atualmente a gente vê essa discussão, mas quando você pensa no Canadá de 1800, eu não sei que o ano específico, Se eu não me engano, é 1865 aí nasceu, ou seja, 1870 e pouco. isso, você pensar que o Canadá de 1870 já tinha essa questão, já tinha essa discussão. Eu acredito que a Marilla, né, ela estava muito ocupada trabalhando pra caramba, do Pra que caramba, discutindo isso. E a Anne, ela com tinha já as certeza. dores dela, do abandono, o sofrimento que Sim. ela passou. Então, não era algo que a gente poderia discutir politicamente, algo assim. Uhum. O pessoal está aqui nos comentários discutindo o temperamento da Anne. Eu não sei se você sabe Daí, alguma coisa de temperamentos. um pouco. Eu entendo que ela. Eu tava lendo aqui agora, o pessoal falou que ela é colérica. Eu não enxergo a Anne da Eu série, também acho. talvez. Mas a Anne mesmo, eu acho ela até. Depois que ela passa aquela fase mais de. Que ela tinha aquela necessidade de falar, de blá, 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 aquela coisa toda ali de excitação de uma criança de 11 anos. Eu acho ela até fleumática. Acho ela até melancólica, acho ela fleumática. Eu acho assim que ela. Porque ela se tornou uma pessoa assim. Ela era muito gentil, depois ela mais já moça. Ela era uma pessoa que falava pouco, ouvia mais. Agora, claro, como eu já estou nos livros mais adiantados agora, pra mim agora ela não é mais a Anne, agora ela é a Mrs. Blythe. Ela é a Nossa. Mrs. Dr. Blythe, porque todo mundo conhece ela como a esposa do doutor, né? E, e aí ela. Então, pra mim, agora eu enxergo. Aí as pessoas vêm conversar com ela, toda a cidade. Quando eles se casaram, eles se mudaram, né? Não sei se todo mundo já leu o livro, até o livro 5, mas eles se mudaram para uma outra cidade que chama Glen St. Mary. E nesse lugar de Glen St. Mary, a família Blythe é top de linha, assim, só mais importante que eles ali é só a família do pastor. Ou não. Ou acho que talvez nem a família do pastor. Mas que já vem no livro 7, viu, gente? A família do pastor vem no, uma família maravilhosa. Esse livro 7 é outro, assim, que eu sou apaixonada. É, e aí, eles. Então, assim, todo mundo vem conversar com a Mrs. Blythe, porque ela é uma pessoa, assim, cândida, ela é tranquila, ela é uma pessoa que, assim, que sábia. E aí tem uma personagem que. Não sei se você já chegou a ler até o livro 5. Tu já O chegou a 5 ler? ainda não, eu li o 4 só. Não. Então, no livro 5 tem uma personagem que fala sempre pra ela assim: Eu sei, Ana, que no fundo dos teus olhos tem uma criança que nunca cresceu. Eu sei que tu nunca tomou juízo no fundo dos teus olhos. Mas, assim, ela consegue botar aquela máscara de Mrs. Blythe, ou seja, aquela mulher tranquila. E todo mundo, a cidade inteira vem falar com ela ali, conversar com ela e Uhum. ser aconselhada, enfim. Então, por isso que eu te falo, que às vezes, assim, eu tenho a impressão de que ela foi, não é que se retraindo, porque eu acho que ela nunca, ela sempre, se ela tinha que falar, ela tinha que falar, e etc e tudo. Mas eu entendo, assim, que ela ficou, assim, ela não era uma pessoa explosiva, coisa tal. Não, ela não era esse tipo de pessoa. Como que passou na Uhum. série, por exemplo, que foi uma coisa que eu. Mas isso até na série de 85 também passa, assim, ela com aquela. Como se ela tivesse aquele temperamento que bateu o pé com a Mrs. Lind, por exemplo. Tipo, aquela. Que bateu o que? Sua mulher odiosa, que não sei o que.
Aquela ali não é a Anne, na verdade. Ela é uma Anne abandonada, uma Anne que passou problemas, etc. E depois ela transformou em uma Sim, pessoa sim. bem mais sossegada. O pessoal tá preocupado com spoiler aqui, mas Uhul! E eu sou péssima. Desculpa, gente, gente. isso não vai atrapalhar a história, porque até porque se você pegar as capas, pelo menos as capas da Pedra Azul, você pelas capas você já tem um spoiler lá, porque você vê lá a foto do casamento dos dois. E aí você fala assim, olha só, eles vão casar, que Já surpresa! casa. Porque assim, quando a gente assiste a série, é difícil ter essa noção, porque não parece que vai ser tão fácil que os dois vão ficar juntos, que alguma coisa assim. Eu não sei como tá a série agora, eu não assisti a terceira temporada, eu parei na segunda, na segunda eu falei, deu pra mim, chega. E E apesar travou pra mim. da primeira eu ter gostado, assim, achei muito bonita e muito alegre, né? Eu acho que Uhum. transmitiu um pouco dessa alegria da Anne. A Anne, ela é muito alegre, sabe? Tipo assim, Muito parece alegre. que tudo que ela toca fica mais feliz. Por isso que eu não sei não É. se ela é melancólica, porque os melancólicos eu não sei não. Não, então, é assim, eu falo a melancólica do reflexivo, Isso, entende? isso. Mas, assim, é por isso que eu tô falando que eu não consigo definir muito bem, porque eu não consigo enxergar ela também como colérica, vou dizer. Talvez umas gotinhas de sanguínea num fleumático, por isso que eu... Isso. Eu pensava nela numa sanguínea pelo tanto que ela falava. Mas Sim, eu sou fleumática, eu falo pra caramba também, então, tipo, acho que eu também, não é eu uma também. caixinha. Você também é fleumática? Bem mais pro fleumático, eu meio fleumático, meio colérico, mas assim, uma misturinha bem meio assim. Mas ó, eu imagino ela assim também. Porque ela é assim, ela tem uma vida interior muito rica, né? Até não sei se tu já viu, tem uma. Como é como lembrar? Myers-Briggs, tu já viu sobre os tipos de personalidade, que são 16 tipos? Já ouvi falar, Não sei mas se já não vai falar. estudei. E aí eu até esses dias agora eu tava lendo um pessoal discutindo num grupo, falando que ela provavelmente seria uma INFJ, que é como o meu tipo. Tem uma Aham. vida interior muito rica e pra fora plácida, assim, pá. Entendeu? E eu imagino elas porque ela vive tudo aqui dentro. Tudo que ela quer viver, como, né? Acho que até a chamada da coisa com relação à imaginação da Anne. Ela não tinha o que ela imaginava, o que ela achava que era o certo, então ela imaginava tudo. Até foi por isso que ela demorou para aceitar o Gilbert, porque ela já aceitou desde o início, mas ela demorou porque ela tinha aquela imaginação de que as coisas, ou seja, ela imaginava, ela criava na cabeça dela tudo, inclusive como ela devia sentir o amor, como ela devia sentir tudo, na verdade, né? Então, e tudo era muito interno, muito dela. A Rapuco tá falando que eu sou a N, eu acho que eu sou a N também. Eu É, sou definitivamente a Marilla. Eu sempre digo isso, mas desde o dia que porque a primeira, o que eu assisti, o meu contato primeiro assim com a Anne foi assistindo a série de 85. Isso em 2014. E aí eu me apaixonei na hora. Eu lembro que assim, ela, porque eu não sei se quem já assistiu aqui a série antiga, mas que ela tá lendo o poema bem no iniciozinho. Então tá tocando aquela musiquinha, ela andando no meio, do meio do mato ali, tá? Recitando aquele poema, pra mim já ganhei ali. Aí já fui, já, ganhei, já me ganhou ali. Aí depois vem toda aquela confusão dela com aquele caminho dela, como é que chamava no filme? Caminho dos Deleites, uma coisa assim que ela fala no caminho filme, eu branco me dos apaixonei. deleites. Caminho Branco dos Deleites. E aí eu sei que. E quando aparece a Marilla, eu falei assim: essa sou eu. Isso é uma maravilha da literatura, né? Quando a gente começa a se identificar com o personagem e, e assim, quando você vê as atitudes dele, você fala, nossa, eu tomaria essa atitude também. Ou, nossa, ela Uhum, tomou essa atitude, mas não seria a atitude que eu tomava, mas seria mais sábia mesmo. E daí você vai ali, uhum. né, Se moldando quem você é. relaciona. Exatamente. Ai, não, Exatamente. pra mim a literatura é tudo por conta disso aí, exatamente. É o que.
É o que faz a gente realmente viver várias vidas, aquela frase que fala para viver várias vidas numa só, é, né? É literalmente isso aí mesmo. É fantástico. Uhum. Sou fascinada pela literatura. A Anne, ela é do tipo que ela vive ali muito ali dentro, que ela pensa muito. E uma coisa que ela não percebia era o Gilbert, parece, né? Que parece que aquele menino era invisível para ela. Eu ficava assim, mas que coisa! Olha esse rapaz, olha que maravilha esse rapaz. Ela não, É parece que isso ela não mesmo. via ele, né? Ela tava, acho que por ela ser muito interior, ela às vezes acabava não notando algumas coisas. E pode falar. Não, pode continuar, depois eu vou. Pode continuar. Raciocínio. O Gilbert, mas eu sempre fui muito encantada com ele. Ele é um personagem que me encantou desde o começo. Eu falo assim, olha esse homem. Eu ficava, meu Deus, olha ele ali. E ele nunca desistiu da Anne. Jamais. Foram Anos. anos, né? Ela teve outro relacionamento. Acho que aqui a Adriana falou que demorou a admitir É, que eu amava. Ela, ela demorou. é que na verdade, assim, a Anne, ela, que é uma coisa que a gente até também tem que tomar cuidado, que eu acho que até tem outros livros que falam justamente também sobre isso, né? Que é uma coisa que a gente também tem que tomar cuidado até hoje mesmo, acho que tão, com literatura, com o que a gente assiste, etc. Que é a questão de você idealizar algo e você se deparar com a realidade daquilo. Eu acho que a Anne passou muito tempo sem ela conseguir realmente viver o que estava de fora, certo? Isso tem muito a ver com a vida da Maud mesmo. A vida que ela levou não era uma vida que ela queria ter levado. Então, ela vivia, ela, tipo assim, imaginava literalmente, ela criava a vida que ela queria ter levado. Então, por isso que os livros dela sempre tratam, sempre retomam assuntos, por exemplo, romances que foram quebrados e retomados depois de muitos anos, que nem em Anne de Avonlea, o Mrs. Irving, Mr. Irving e a Miss Lavender. Ou seja, foi um relacionamento que foi quebrado, e depois voltou. Aí depois tinha a Marilla com o John Bly, que foi quebrado e nunca mais voltou. Sempre retoma esse mesmo tópico, porque eram coisas que isso foi uma coisa que foi recorrente na vida da Maud, né? Então, e a Anne criou então essa ilusão, ela criou essa poesia, vamos dizer assim, do que seria o relacionamento, o que seria o amor, o que seria o estar apaixonada. E às vezes a gente faz isso com a gente mesma, na verdade. A gente acha assim, é como está nos livros, então é isso, né? E a realidade é outra, a realidade é prosa. E por isso que a literatura é importante, porque ela traz a poesia. Mas a vida é prosa. A gente tem que ter esse contraponto, vamos dizer assim, né? Então, a Anne, só que a Anne, como ela acho que viveu muito tempo de infância só na imaginação, ela continuou vivendo isso daí depois de adulta. Tu vê que a Diana, rapidinho, ela caiu na realidade. Eu falo a Diana do livro. A Diana da série, pra mim, não é a Diana. É Nada, outra nada, coisa. nada, nada, nada. Outra coisa. Os pais da Diana piorou. Eles são extremamente simples nos livros e, enfim. Mas, então eu entendo assim que... Ixi, acordou o bebê. Eu entendo que ela então viveu só na imaginação, e inclusive a a questão do romance. Ela não queria, tanto que o Gilbert no início de Anda ele fala: "Você também mudou". E ela fala: "Não, mas não tem nada que mudar nada, não tem que mudar as coisas". Ela não queria, ela tinha resistência para mudar, na verdade, né? E isso vai porque ela acho lindíssima, gente, aquela passagem de Anne de Avonlea, no último parágrafo, praticamente, Eu que ela compartilhei no fala meu sobre... perfil essa parte. Porque eu sou Gente, eu apaixonada. amo, Eu amo, assim. chorei. Eu Eu chorava também, eu copiosamente também. naquela parte. Eu também, Ele porque... fala da E ele, amizade. assim, ele foi um guri, que foi uma outra coisa que eu achei, assim, muito errada, assim. Ixi, acordou as crianças tudo aqui. Não reparem se aparecer um monte de criança aqui. Tudo É, bem. então, eu acho assim que o Gilbert, ele desde os 13 anos, ou seja, ele conheceu ela quando ele tinha 13 anos.
E ele já era um homem com 13 anos. Ele se apaixonou por ela e ele jamais, ele deu o papo para trás desse sentimento. Nunca, nunca, jamais. Ele sabia. Tanto que eu acho lindo também no final de Green Gables que ele falou assim: nós nascemos para ser melhores amigos. Ai, que moleque que fala isso com 20 anos. Nem, jamais, entendeu? E ele fala, e ele é certo disso, ele tá convicto. E ele jamais arredou o pé disso. Todo esse tempo, e depois. Então passou aquela fase que ela teve aquele relacionamento com o Roy Gardner em Anne da Ilha, que na verdade, depois, agora, lendo The Blythe Are Quoted, que vai ser um livro 9 que a Pedra Azul vai lançar. Tem uma passagenzinha que fala que ela jamais foi beijada pelo Roy. Ou seja, o primeiro beijo dela também foi com Gilbert. Achei uma fofura, porque ela teve um tempão. Tanto que a universidade inteira dizia que ela ia casar com o Roy, achava que ela tinha. Era por certo que ela ia casar com o Roy. E ela jamais nem foi beijada por ele. Então, os dois eram feitos realmente um pro outro. E ele suportou tudo isso, passou por tudo isso e já sem jamais arredar o pé, né? Que foi pra mim o que estragou mais ainda a terceira temporada da série da Netflix, porque justo ele foi o que arredou o pé, vamos dizer assim, né? Eu falei, não, isso aqui não, só não. Na segunda temporada mesmo, eles já se afastaram. E no livro, eles nunca se afastaram assim tanto, por muito tempo. Foi só quando foi extremamente necessário mesmo esse afastamento. Mas essa parte, o final de Anne de Avonlea, né, que a Anne, ela tá olhando lá para as pessoas, eu não me lembro o nome, né, mas o casal que ficou junto. O casal Irving. Ficou junto depois de muitos anos separado. E daí a Anne olhou e falou assim, nossa, não é bonito que depois de tanta coisa os dois finalmente ficaram juntos? Aí o Gilbert olha para ela, cara, ele olha para ela assim e fala, realmente é muito bonito, mas bonito. E se eles nunca tivessem passado por isso? E se eles já, desde o começo, eles já tivessem ficado juntos e não precisado passar por todos esses percalços? O sofrimento. Eu acho lindo quando ele fala as lembranças só pertencessem um ao outro. Exatamente. Copiosamente eu chorava. Pra que ficar colocando outras pessoas na história? Você pode ser só a gente. E a reação da Anne também naquele momento, né? Como ela olha para aquilo e fala assim, cai o véu. É como se tivesse caído um véu nela, que finalmente ela notou, ela viu o que aconteceu. Ela viu o que estava acontecendo. Que ele era uma pessoa, que ele era um homem, realmente. Depois de muitos anos. Aí tá falhando a ligação para mim aqui. Então. Aqui tá normal. Mas assim. Aqui tá vindo picadinho, assim. Ai, que pena. Não sei se é a internet aqui de casa. Mas sim, não, e ela. Porque assim, e aí que tá, ela teve um vislumbre daquilo que era um sentimento que já estava lá. Mas ela, o que ela fez? Ela criou uma imaginação, dizendo, não é isso. É algo mais. Ela foi tentar achar aquele algo mais lá, né? Sim, Tanto que, daí, para quem leu também Anne da Ilha, né? Que ela criou o Castelo da Espanha. Quem é que estava no Castelo da Espanha? O Gilbert. Então ela criou, porque tava ela e a Diana falando sobre o casamento, e a Diana estava criando na cabeça, porque a Diana estava para casar, né? A Diana falou, não, olha, minha casa vai ser assim, por isso que chama Casa dos Sonhos, o livro 5, né? E aí ela fala, e aí a Anne, na hora que elas começam a conversar sobre isso, a Anne fala, olha, aí ela começa já a imaginar como é que seria o castelo da Espanha, que ela chama o Castelo da Espanha. E aí quem é que estava pendurando cortina no Castelo da Espanha? Era o Gilbert. E ela na hora já, não, para com esse pensamento. Agora o que você falou. Porque a imaginação dela. Isso. Não posso. A imaginação dela foi lá na frente. De jeito nenhum. Com ele, não. Não. É outra pessoa, não pode ser. Outra. É bem assim mesmo. E assim, acho que eu assisti o primeiro filme
O primeiro filme é mais fiel, né, ao livro. Os filmes são mais fiéis, então, se as pessoas quiserem conhecer a história e não puderem assistir o filme, a Túlia, ela tem um canal lá no... Tem um canal, não, tem uma página lá no Facebook. Uma fanpage. Uma fanpage que ela disponibiliza lá. A gente já colocou nos nossos stories, mas a gente pode pôr de novo. Com todos os filmes, todas as séries, né? Porque tem desenho também, tem muita coisa. A maioria que está lá está legendado, né? Então, para vocês então conhecerem... tem legendas. Conhecerem realmente quem foi a Anne, quem era essa... Qual é essa história? Porque se a gente se prende muito à série da Netflix, não exatamente que ela seja ruim, é que a gente perde muito da história. Eu acho que estraga um pouco a nossa imaginação aquela série por causa da questão do politicamente correto, a questão da discussão, de algumas discussões que não eram da época, né? Por mais que... questão de gênero, questão de homossexualidade. Isso. Apesar de a gente ter o pensamento hoje, a gente falar a respeito disso, nós trabalharmos contra qualquer tipo de preconceito, também a gente tem que entender que certas coisas elas acontecem em certos períodos. Né? Não dá para você enfiar esse tipo de temática em qualquer história. Abaixo. Porque você perde da história. Né? Porque daí você não conhece realmente quem é a Anne de Green Gables. Quem que é a Anne? Essa menina... Tu sabe o que eu falo sempre? Que a série da antiga, por mais que tenha acontecimentos que tenham sido fora da cronologia, vamos dizer assim, dos livros, inclusive o último, por exemplo, que foi, na verdade, não foi assim não foi uma série baseada, foi uma adaptação e foi, na verdade, um reunion entre os atores que fizeram a primeira série lá em 85. Eles fizeram o terceiro filme nos anos 2000. E eles quiseram trazer um pouco a questão da história da Rilla, né? Que foi a história da Primeira Guerra Mundial. Só que eles colocaram dentro do contexto a Anne e o Gilbert, e quanto, na verdade, a Rilla é com relação aos filhos deles, né? Eles já tinham passado muito tempo e tudo mais. Mas eu falo sempre que na série antiga, nos filmes antigos, tem a essência da Anne. Ou seja, você vê aquilo ali e você fala assim, a Anne faria isso. Quando você lê o livro e você vê a série, você fala, a Anne faria isso. A Anne é assim, a Anne faz isso, a Anne fala assim, entendeu? Que é o que eu não consigo enxergar na série da Netflix e nunca consegui. Se tu pega a série da Netflix como uma obra separada, totalmente separada, é uma série bonita realmente, que traz discussões importantes, né? Me incomoda o fato de pegarem o nome da Maldi, pegarem essa história que é icônica, é importantíssima para o povo do Canadá e que faz parte fortemente da cultura canadense. Eu acho que no Brasil a gente não poderia nem dizer nem que a Emília, por exemplo, né, do Sítio do Pica-Pau Amarelo tem a mesma importância, porque não tem. Acho que no Brasil a gente não tem uma personagem que tenha essa importância que nem a Anne tem para o canadense. E eles, né, não posso falar deturpar, porque não é deturpada, mas assim, não é a mesma pessoa aquela dali, entendeu? A Anne não faria aquelas coisas, a Marilla não faria aquelas coisas, o Gilbert não agiria daquela maneira. Ponto, é isso, sabe? Aí poderia falar assim, mas mudou porque o pai do Gilbert morreu. Não foi isso que mudou. Porque poderia mudar os acontecimentos, poderia mudar as ordens, poderia uma série de coisas. Mas se o personagem agisse de acordo com o que a gente leu no livro, e aquela pessoa com quem a gente se encarinhou, é aquela pessoa com que a gente ama lá no fundo do coração, não teria problema nenhum tu fazer o que tu quisesse com a história. Entendeu? Só que ali, pra mim, eu sempre comento, eu tenho uma amiga muito especial, que gosta muito que eu conheci por causa da série, depois a gente foi conversando, e no final das contas agora ela já até concorda um pouco mais comigo, assim, pela minha visão que eu fui passando com ela com relação aos livros, ela foi lendo e tudo mais, que é justamente isso, assim, se eles tivessem mantido a essência das personagens, essa série ia ser
estrondosa. Se já foi estrondosa sem ter, imagina se tivesse realmente, né? Uhum. Eu também acho, né? Porque quando você vai para um lado mais ideológico, esse tipo de coisa, deixa eu dizer. Então, tocou o celular. Quando você vê, eu já até Hum. quando você vê a história do quando você leva a história para o lado ideológico, você agrada um certo tipo de público, é um certo tipo de público Uhum. que você agrada, mas você perde, né, as outras pessoas que não querem, que querem realmente uma história baseada no livro, ou que não querem ver esse tipo de situação, esse tipo de discussão numa série. Então, Uhum. às vezes você perde muito o público aí. E eu percebo que essas histórias que resgatam antigamente, que pegam uma história que se passava antigamente, ganha muito público. As pessoas gostam de ver isso, elas gostam de imaginar, nossa, olha como era De viajar. antigamente. Uhum. A Rapo que falou da BBC fazer uma série, tomara, né? Que a BBC geralmente faz algumas séries muito boas dos livros, mas eles fazem Uhum. mais livros ingleses, né? Eles priorizam os livros da Inglaterra mesmo. Daí, como a Anne é do Canadá, então talvez eles não façam com ela. Eu sempre falei isso da BBC fazer também. Quem me dera tivesse sido a BBC. Mas infelizmente eu não sei. Como já tem a da Netflix, talvez, né, para não entrar em um conflito, É, seria eles mais mantenham, complicado. Hoje em né? dia já seria mais complicado. Não, eu tava essa semana agora também num grupo sobre a Anne, porque agora, como eu te falei, né, eu tô com o mundo com o mundo da Rila. E meu sonho era ter uma série da Rila. Uma série, poderia ser um filme, mas a série seria mais importante porque a história da Rila assim, conta os 4 anos da Primeira Guerra Mundial, né? E esse sim poderia ser produzido pela BBC, porque foi passado toda praticamente na Europa, né? Uhum. E meninas, nossa, tem cada coisa maravilhosa, assim, sabe? Coisa assim. Agora a gente vivendo nesse contexto de pandemia, de coisa assim, de solidariedade mundial, assim, o que elas viveram lá, porque Rila trata da história, a Rila trata da história das mulheres que ficaram no Canadá enquanto os homens foram lutar na guerra, né? Os filhos, os maridos, os irmãos foram lutar e elas ficaram, então conta a história delas que ficaram lá. E então aí a maneira como elas se sacrificaram, a maneira como elas lutavam, tipo assim, elas não podiam ir lá lutar nos campos, lá nos frontes, né? Então elas economizavam, elas faziam camisetinhas, elas faziam roupas, elas faziam comida, elas tudo isso pensando no que estava acontecendo lá. Elas economizavam dinheiro, elas economizavam em roupas. Por quê? Porque os belgas não tinham comida, os belgas não tinham, sabe assim? Tipo, sempre pensando no que estava acontecendo de maneira mundial, sabe? Então, assim, eu achei muito bonito. E a gente agora, entrando nesse contexto que a gente está vivendo hoje, que a gente tem que estar pensando no próximo, no que está, né, no que está acontecendo em outro país. E foi tão interessante passar por esse livro justamente agora, sabe? Eu comecei ele faz bastante tempo, mas foi bem no início do ano. Só que eu só consegui terminar ele faz pouco tempo. Então, para mim foi muito importante, na verdade, viver esse momento traduzindo esse livro, sabe? Uhum. Por isso. Então, eu acho que seria maravilhoso uma série sobre esse livro. Ficaria assim, ia ser uma super produção, assim, fantástica de acompanhar, porque é uma história lindíssima, gente, é fantástico. E o romance é lindo também, o romance que tem, não vou contar, mas é lindo também. Fica a dica aí vai ser lançado em maio, né?
Frila. Maio, aham. Vai ser lançado Frila. em maio lá na Pedra Azul. E tem algumas histórias que ajudam a gente a passar pela quarentena, né? Até o livro que a gente tá lendo, Uhum. que a gente vai ler em maio no clube, chama O Refúgio Secreto. E ele se passa na Segunda Guerra Mundial. Ah, E fantástico, quando cara. nós escolhemos esse livro, a gente falou assim, nossa, a gente já tinha escolhido mais ou menos para essa época, mas a gente não Uhum. imaginava que íamos estar passando por essa situação. Então, tem algumas histórias que nos ajudam a entender que muita gente passou por situações difíceis, muito mais difíceis Muito do que a mais, nossa, é. Uhum. muito mais difíceis, e elas, com fé, com compaixão, Uhum. com amor, elas passaram por tudo isso, porque Passaram. passa, Uhum. né? Tudo isso vai passar. É Passa. uma situação difícil, então se apeguem a esses livros, né? Peguem esses livros de histórias de pessoas que passaram por dificuldades e como elas superaram e trazer isso para a própria vida, isso é muito bom. Pra gente. É. Eu estou Nossa, não, tentando procurar. foi maravilhoso. Hum? Pode falar, porque eu estou tentando procurar um trecho aqui que eu queria ler um trecho do livro. É, não, não, então, realmente, e assim, por exemplo, não consigo ter dificuldade de ler literatura atual, sabe? Bastante dificuldade a ponto de não ler. Eu leio, assim, eu posso ler histórias que são escritas por escritoras de agora, mas sempre é história de época. Mas justamente por isso, eu acho que as pessoas tinham questão de valores mesmo, etc. Mas não é só isso, assim. Eu acho que eles tinham uma resiliência que hoje em dia ficou meio ultrapassada, parece. As pessoas são qualquer coisa vão no Twitter gritar, entendeu? E brigar por qualquer coisa e bater boca e etc. E eu acho que que as coisas são levadas por outro lado, assim, não sei. E as pessoas de antigamente elas eram mais resilientes realmente, não que não brigassem, não que não era essa a questão, mas eu acho que se Mas pensava no macro, sabe? elas tinham mais E a coisa gente para hoje em se dia tem preocupar dificuldade. também. Elas Entendeu? tinham. Sempre falo isso, exatamente, sempre falo isso. Gente, a gente só consegue entender essas coisas quando a gente está realmente passando por situações difíceis, né, de vida mesmo e tudo. E então por isso que eu gosto muito de ler esse tipo de livro, porque assim, me leva sempre a pensar que, poxa, já foi pior do que é hoje, e as pessoas passaram por isso, entende? Né? Elas sabiam pelo que brigar. Foi perfeito, é exatamente isso aí. É exatamente isso aí. Uhum. Exatamente. Maravilhosa essa tua citação aí. Eu A parte que eu queria falar é que ela fala, né, das palavras grandes. Ela fala assim, na página 15 aqui, ela fala que as crianças elas não deveriam ser vistas, deveriam ser vistas, não ouvidas. Só não E as ouvidas. pessoas riem de mim porque eu utilizo palavras grandes. Mas se a pessoa tem ideias grandes, tem de usar palavras grandes para expressá-las, não tem? Cara, é Coisa mais maravilhoso. querida. É maravilhoso. E eu acho que não está em sequência aqui, mas uma coisa assim que eu vejo na N é essa coisa da questão da escolha das palavras. Que existem palavras específicas para cada situação. Né? Eu não me lembro qual autor que falou quando que existe uma palavra para uma emoção, para uma coisa, existe uma palavra, não existe duas, não existe sinônimo. Eu lembro que eu aprendi isso, que não existem sinônimos. Existem certas coisas que só existe uma palavra a ser dita. Né? É. Então a N parece que ela vai lá, ela fala, não, existe uma palavra para isso. Não pode ser qualquer coisa. Esse lago não pode ter esse nome. Ela tem que ser Lagoa das Águas Brilhantes. As águas Esse, brilhantes. esse é o nome, entende? É um nome que ali, Define de fato aquilo ali. isso, tá na essência. E aí ela conseguia encontrar isso. Ela achava essa palavra da essência da coisa. E isso falta um pouco pra gente, né? A gente não sabe mais nomear as coisas. A gente não sabe nomear nossas emoções. O que eu tô sentindo? Sabe, eu tô sentindo medo ou
ou eu tô com dor de barriga? As pessoas não sabem mais Uhum. diferenciar, né? Sim. Então, Mas tu sabe que. Pode continuar, desculpa. Eu me mas é meto no meio. isso. Sim, eu também sou assim. Mas é isso, né? Tipo, eu acho que uma coisa que a Ene, ela me ensina é que existem palavras que nós não conhecemos. Tem muita palavra nova que eu conheci durante essa leitura. E, e assim, você precisa começar a melhorar essa forma, né? De Uhum. colocar nome nas coisas, de dar um nome exato às coisas, para você ir sabendo diferenciar o que você sente, do que você não sente, do que você acha que você sente. Mas pode falar. Não, eu tenho tô estudando português bem a fundo agora novamente, né? Porque é aquela coisa de afiar o machado, né? Que diz. Então, estou afiando meu machado agora, estudando português novamente, e que é uma língua apaixonante, assim. E até uma língua meio difícil, porque a gente tem muito sinônimo. Tu falou agora interessante, né? A gente tem muito sinônimo e, e a gente desconhece hoje em dia, justamente porque a literatura foi simplificada. Acho que por isso que eu também tenho dificuldade de ler literatura de hoje em dia. Eu tenho dificuldade de ler traduções dos livros que eu geralmente leio, assim. Tenho dificuldade de ler traduções, mas não porque eu sou pedante ou porque, enfim. Não, eu acho que é porque a questão foi uma coisa assim que foi trazendo para uma facilitação, assim, que me incomoda pra caramba. Então, eu prefiro ler, assim, tipo, se for para ler literatura brasileira, então a literatura brasileira é clássica, eu gosto bastante. E por quê? Porque a gente conhece, a gente consegue esses entrancamentos da língua, que nem tu falaste bem agora, mas foi fantástico. Igual a Anne faz, sabe? Porque ela conhece a língua dela, porque a Maldi conhecia a língua dela, entendeu? E é importante a gente buscar essa questão do conhecimento da nossa língua, né? Para que a gente realmente possa expressar o mundo, porque senão a gente não tem como expressar o mundo, né? Eu tenho aqui agora, eu tenho uma filha de 14 anos e tenho um filho de 10, e eles estão bem na fase de formação, de formação, eu até tenho a formação do imaginário, que é uma página que eu amo. Então, realmente, é literalmente essa, eles estão na fase de formação do vocabulário, formação do imaginário, e, e é nessa hora que entra a literatura para que a gente conheça realmente esse vocabulário, para que a gente conheça realmente, para a gente poder saber o que sente. E é assim, é ler e escrever. É ler e Uhum. copiar, ler e escrever, ler e copiar, ler e escrever, porque senão a gente não consegue se achar, não Uhum. refletir. E hoje em dia também falta a questão de refletir. Tu vê quanto tempo passava, que a Anne passava, contemplando a macieira, as flores da macieira que caíam, o rosado das flores da macieira que estava ali na frente dela. Quanto tempo ela passava na janela, daydreaming, sonhando, né? E a gente não Uhum. faz isso hoje em dia, a gente não para fazer nada disso hoje, né? Para pensar na cor verde daquela planta, Sim. ou no verde do misturado com o sol dourado, etc, né? Então, assim, Uhum. que é importante a gente fazer esse tipo de coisa também, que para mim que eu aprendi assim, mais, é com essa de contemplação mesmo, que é com a Anne, né? Porque eu não me lembro se. Acho que foi Chesterton, né? Que ele fala da grama, do fato da grama ser verde. E ele fala que, se Deus quisesse, ele poderia ter feito a grama azul. Mas ele quis fazer a grama verde. Por que, que ele quis fazer a grama verde? Né? Uhum. Então, ele é algo que a gente olhar para a grama verde e pensar assim, nossa, mas se fosse azul, não seria bem mais estranho? Parece que a grama verde, ela foi feita para aquilo. Por quê? Porque o Criador quis que fosse assim. Ah, E sim, exatamente. ela é daquele jeito e tem muito ali, né? Então, assim, se a gente... A contemplação, ela é muito importante para a gente Uhum. entender um pouco mais sobre nós mesmos, porque quando nós Uhum. começamos a contemplar as coisas, olhar a criação de verdade, né? Olhar as flores, olhar as árvores, olhar o céu,
saber O céu. diferenciar, né? Eu tô na primavera, eu tô no outono, eu tô no verão pelo céu, né? Então, É, isso é uma habilidade que a gente vai conquistando com o tempo, mas a gente tem é, que parar. É que hoje é parar. difícil parar, né? Parece que é tão difícil É. parar, mesmo na quarentena. Agora a gente está em quarentena. Não tem desculpa. A maioria das pessoas não tem mais desculpa para falar assim, não, não tenho mais tempo para fazer isso. Uhum. Talvez, né, algumas pessoas estão muito confusas, mas um tempinho você tem para contemplar as coisas. Com certeza, sem Mas dúvida. a gente não para, mesmo assim, a gente quer ficar com a cabeça cheia de bobagem, de outras coisas. Então, sempre vou recomendar a leitura da Anne. Nosso tempo está acabando, então por isso que eu estou meio correndo aqui. Mas eu recomendo a leitura aqui, ó, Anne de Green Gables. Dê uma chance para ela, né? Conheçam a Ai, é história da maravilhoso. Anne. Eu tenho certeza, assim, eu falei até para as meninas do clube ontem, eu falei assim, para quem tem coração de mocinha, é o livro ideal. Perfeito. Porque É parece que mesmo. você volta ali, né? Você volta a É, ser adolescente com ela, volta a ter o coração puro. Eu acho que isso é puro. o É, essencial na Anne, a pureza do é. coração, né? É. Tipo, Sabe que eu sempre falo assim que a gente revisita momentos da vida vivendo a vida dela. Quando a gente começou a traduzir os livros, sempre tinha uma dificuldade de contar sinopse do livro, e o pessoal falava assim, ah, mas é livro de criança, porque é de uma menina de 11 anos. Gente, é um livro tão adulto, porque a gente realmente volta a viver aquele momentinho que a gente viveu de desadequação, de uma série de momentos, e assim a gente vai crescendo. Eu depois, eu não sei se eu já te contei isso, eu não sei para quem que foi que eu falei, mas eu, que eu estava traduzindo N a Casa dos Sonhos, eu estava com o meu bebê pequenininho. Ele vai fazer 2 aninhos agora, mas ele estava com o bebê pequenininho. E eu tava. Toda aquela parte da maternidade, da primeira gestação, da. Ai, tudo aquilo, gente, tão bom de revisitar, de reviver aquele momento de recém-casada, coisa assim. Ai, muito bom, sempre maravilhoso. Esses livros são fantásticos. Ela realmente ela consegue fazer a gente entrar na história com ela, com a Maud, né? E aí a gente vai indo junto com a Anne para onde ela realmente conta a história pra gente. ontem perguntaram, eu vi uma pergunta de se ela. Na verdade, a menina perguntou da série, né? Se ela poderia assistir a série junto com a filha de 6 anos. Eu falei assim: olha, a série eu não recomendaria ver com uma criança tão novinha. Eu acho que É, tem algumas questões ali que talvez você tenha que se explicar e eu não sei. Mas os uhum. livros você recomenda para qualquer idade? Qualquer idade. E ainda mais para meninas, informação. Eu falo que a minha filha leu a primeira vez, ela tinha acho que uns 10 anos, depois ela leu de novo, agora ela leu de novo, com 13, e provavelmente ela vai ler novamente. Ela tá lendo Ano da Ilha agora. Uhum. E então, tipo assim, porque ela tá começando essa fase de querer pensar na faculdade, eu falei assim: ah, tá bom, tu lê agora o. Já leu Leandro de Avonlea, então agora já. Porque realmente eu acho que é um livro, é um romance de formação, né? Uhum. Então, eu acho que ajuda a gente mesmo a revisitar e as meninas, a se formarem, na verdade, né? Que teve uma geração que foi formada pela EN, na verdade. Tanto americanas quanto canadenses. E Travou aqui. Não sei se travou para vocês. E agora? Bom, vou encerrar aqui. Travou, né? Você quer falar travou. mais alguma coisa? Não, só agradecer mesmo, foi um prazerzão enorme falar com vocês, com todo mundo que tá por aí. Agradecer realmente o carinho que eu recebo, nem sei, porque tradutor nem é uma pessoa assim, enfim, mas eu Ah, recebo mas tanto é muito carinho, eu acho importante. uma. Eu sou muito grata. E eu mais ainda, aí que tá. É assim, eu não. Tipo assim, parecia que quando a gente começou não era. Parecia que não era uma coisa tão relevante, vamos dizer assim, entendeu? Ah, linda é você, imagina. Eu agradeço muito, gente. De coração mesmo, o carinho, porque foi um trabalho que foi feito assim despretensiosamente, do fundo do meu coração de aprendiz, porque eu estava aprendendo, ainda não era profissional,
Anne de Green Gables foi minha primeira tradução, e então eu só tenho a agradecer mesmo. Muito obrigada. Então, obrigada para quem assistiu. A gente espera ver mais da Túlia aqui, quem sabe um dia, porque parece que N nunca encerra. Eu poderia ficar falando de N, fazer uma live por livro, porque tem muito para falar ali. Tem muito para falar, Obrigada, gente. Túlia, pela sua participação. Imagina, eu que agradeço, gente, pela oportunidade. Foi lindo. Obrigada pela ajuda. Então, vão lá na Pedra Azul, comprem os livros da N, ajudem a Tuli, que o trabalho dela é maravilhoso, tá? Ai, obrigada. Um beijo. Obrigada. Até mais. Tchau, gente. Tchau, vai ficar salvo por 24 horas. Maravilha.